Então, turma, vamos continuar aqui o nosso assunto na segunda parte do vídeo de língua portuguesa sobre a pontuação. Vamos falar agora sobre os parênteses, né? Os parênteses é algo que vocês sempre veem em atividade, em exercício, principalmente nas atividades de histórias, né? Porque está muito relacionado a uma explicação, a uma data. Aí, por exemplo, aqui, isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativos e datas. Exemplo, na Segunda Guerra Mundial, abre parênteses, 1939-1945, fechou parênteses. Ocorreu inúmeras perdas humanas. Aí vocês percebem que o parêntese aqui se abriu porque ele quer explicar a data desse acontecimento, desde quando começou até o momento em que durou. Aí o que foi que ele colocou aqui? A data 1939 a 1945. Então, quem está lendo o texto vai saber o tempo em que durou, certo? Aí, olha só, a gente tem mais um exemplo aqui embaixo. Uma manhã, lá no Gajapió, aí ele quer falar aqui, Gajapió. Então, a pessoa não sabe o que é isso. Aí a pessoa colocou aqui entre parênteses. Ó, Joca lembrava-se como se fora na véspera. Então, aqui a palavra Gajapió está retratando uma lembrança do Joca. Aí ela colocou em evidência aqui entre parênteses. Então, toda vez que a pessoa quer colocar algo no texto que quer que seja evidente, ela coloca entre parênteses. Acordara depois de uma grande tormenta no fim do verão. Aqui ela colocou o nome do livro em que ela tirou. Ó. Abre parênteses, O Milagre das Chuvas do Nordeste. Graça Aranha. Ela colocou entre parênteses aquilo que ela achou que era interessante colocar, a recomendação do livro. Então, parêntese também, em algumas situações, não em todas, eles podem substituir a vírgula ou travessão, né? É muito raro esse acontecimento, porque geralmente nos textos se usa mesmo a vírgula e o travessão. Então, olha só, vamos falar agora sobre a vírgula especificamente. Então, olha só, ela é usada para marcar uma pausa do enunciado. Então, quando você está lendo, você precisa dar uma pausa para que o seu texto tenha um significado e você consiga expressar a sua ideia dentro do texto. Então, a vírgula é para isso, é para você dar uma pausa e ter um entendimento daquilo que você está lendo. Então, olha só, com a finalidade de nos indicar que os termos por ela separados separa elementos, vai separar elementos de uma frase, já já a gente vai ver os exemplos aqui abaixo, em uma frase e para separar o nome do lugar na escrita de datas. Vamos aos exemplos aqui. Por exemplo, nós temos aqui Luciana, vírgula, esposa de João, vírgula aqui, ó. Então, ela separou a Luciana, esposa de João, foi a ganhadora única da cena. Então, aqui ela separou, por exemplo, ela separou o nome Luciana, que é o vocativo, né? Depois a gente vai falar sobre o vocativo. Esposa de João, aqui ela está dizendo que ela também é esposa do João. E separou, mostrando aqui que ela foi a ganhadora única da cena. Então, ela separou, você teve uma compreensão total dessa frase. Você sabe que a Lúcia, desculpa, não é Luciana, é Lúcia. Lúcia, ela é esposa do João e foi a única ganhadora da cena. Por quê? Porque você deu uma pausa. Se eu fosse ler direto, não tivesse a vírgula aqui, não ia ter um sentido amplo da frase. Então, olha só, a gente tem o segundo exemplo aqui. Nós também temos que separar, colocar a vírgula do lugar e das datas. Por exemplo, aqui, Goiânia, vírgula, 22 de fevereiro de 2009. Então, você já sabe, apareceu aqui o lugar, que é Goiânia, e a data 22 de fevereiro de 2009, você já coloca a vírgula entre a cidade, que está sendo mencionada na frase, e a data do local, certo? 22 de fevereiro de 2009. Aí, mais aqui, ela tem aqui uma seleção. Hoje vamos ao cinema, almoçar na casa dos meus avós e ir ao teatro. Então, aqui ela colocou aqui várias ações que ela ia fazer. Então, ela teve que separar. Ela primeiro foi ao cinema, vírgula. Depois, ela foi almoçar na casa dos avós, vírgula. E depois, ela foi ao teatro. Então, toda vez que você vê que tem uma frase que fala de vários acontecimentos dentro dela, você já coloca a vírgula. Hoje vamos ao cinema, vírgula.
almoçar na casa dos meus avós, vírgula, e ir ao teatro, ponto final. Então, olha só, vamos prestar atenção aqui em algumas dicas de como colocar a vírgula, por exemplo, separar o vocativo. Aí, o que é o vocativo? O vocativo ele é um chamamento. É quando um personagem vai ser citado na frase. Por exemplo, aqui, Maria. A Maria é o vocativo. E ela é o personagem citado na frase. Por exemplo, assim, Maria, vírgula, traga-me uma xícara de café. Então, vocativo Maria. Quando aparecer uma frase nesse exercício lá que tem Helena, Maria, João, aí você já sabe que a vírgula vem depois dele. A educação. Meus amigos. Aqui no caso, o vocativo aqui é educação. Por quê? Porque a educação é a primeira palavra. Ela quer chamar a atenção para a educação nesse momento. Meus amigos. É fundamental para o progresso do país. Separar alguns apostos. Por exemplo, Valdete, minha antiga empregada, esteve aqui ontem. Então, aqui são as ações da frase, esses apostos. Por exemplo, Valdete, minha antiga empregada, esteve aqui ontem. E separar, por fim, elementos de uma frase. Por exemplo, aqui, precisa de pedreiros, serventes e mestres de obras. Se a gente fosse colocar numa lista, você ia colocar embaixo serventes, mestres de obras e pedreiros. Mais de uma frase para separar, você vai utilizar a vírgula, porque você está fazendo uma enumeração de itens, que pode ser tanto de pessoas, de objetos, entendeu? Precisa de pedreiros, serventes, mestres de obras. Então, você coloca a vírgula para separar cada item específico desse aqui. Agora vamos falar sobre o ponto e vírgula. O ponto e vírgula ele é usado para indicar uma pausa maior do que a vírgula. Né? Ele indica o fim de um período frásico. Ele também indica esse fim do período frásico. E ele é um sinal intermediário da vírgula e o ponto final. Exemplo, precisamos estudar bastante. Aí você sempre percebe que depois do bastante vai vir uma justificação. Olha só, essa semana teremos avaliações todos os dias. Por que ele precisou estudar bastante? Porque na semana ele vai ter avaliação todos os dias. Então, sempre que você tiver um exercício, vai ter uma justificativa do ponto e vírgula no final. Precisamos estudar bastante, ponto e vírgula. Aí aqui começou a justificativa. Essa semana teremos avaliações todos os dias. Agora vamos falar especificamente sobre o travessão. O travessão, ele dá início à fala do personagem. Como a gente já fez a verificação no texto, então agora a gente vai ver aqui algumas frases. O filho perguntou, 2 pontos seguidos. Por quê? Porque, como eu já falei para vocês, vai iniciar a fala de um personagem. Aí coloca o travessão na frente. Pai, quando começarão as aulas? Aí, olha só. O filho está perguntando do pai. Então, é a fala do personagem. Então, quando o personagem aparece e ele vai falar no texto, você coloca o travessão para indicar que ele vai falar. B. Indicar uma mudança do interlocutor nos diálogos. Então, o travessão também aparece quando há a mudança, né, de fala do interlocutor no texto. Por exemplo, doutor, o que tenho é grave? Aí, olha só, apareceu aqui. Aí, novamente, um outro personagem vai falar. Não se preocupe, é uma simples infecção. É só tomar banho, um antibiótico e estará bom. Então, vocês percebem que quando há troca de diálogos, aparece também um travessão na frente do diálogo, da frase. E agora vamos falar das aspas. Né? As aspas apareceram antes da gente começar essa explicação aqui. Então, ela é usada para isolar as expressões que fogem da norma culta, como, por exemplo, gírias. Ela também, quando tem uma gíria no texto, você usa aspas para isolar ela. Estrangeirismo são palavras que você está em inglês, em espanhol, que você não conhece, aí você coloca lá aspas para colocar em evidência. Arcaísmo, expressões populares. Então, exemplos. Maria ganhou uma apaixonada, aí, ósculo. Aí, olha só, colocou a palavra ósculo em evidência, colocou aspa, fechou aspa, do seu admirador. Então, a pessoa queria frisar no texto abertamente qual era a intenção. Então, ela colocou um ósculo aqui. A festa na casa de Lúcio estava chocante.
Então, ela quis frisar que a festa estava muito chocante, que estava legal. Então, ela colocou o quê? A aspa, chocante, colocou a aspa, porque é uma palavra que ela usou uma gíria aqui. Porque ela poderia dizer assim, a festa estava muito legal, estava boa. Então, ela usou uma gíria, chocante. Conversando com o meu superior, dei a ele um feedback. Então, olha só, uma palavra estrangeira aqui, ó. Ela colocou aspas para essa palavra aqui que ela colocou, tipo uma gíria, mas também uma palavra estrangeira. No serviço a mim requerido. Aí logo aqui a gente vai ver aqui que também indica uma citação textual, como eu falei para vocês. Quando uma ideia no texto não é sua e você quer demonstrar essa ideia no texto de alguma pessoa, você vai usar aspas. Por exemplo, abriu com aspas aqui. Lá viajar, viajei 34 vezes, às pressas bufando, com todo o sangue na face, desfiz e refiz a mala, fecha aspas. Aí ela colocou aqui, por quê? Porque esse texto não foi ela que escreveu, foi o Essa de Queiroz. Então, toda vez que tiver uma citação que não é sua, você coloca aspas e fecha aspas. Então, assim, pessoal, quando a gente está, como eu já falei para vocês, quando nós estamos trabalhando na produção textual ou uma interpretação de texto, é muito importante que você conheça a pontuação, para você entender o sentido do texto, o que ele quer te passar, qual é a mensagem que ele quer te passar. Então, a pontuação ela é muito importante. E é muito importante você conhecer cada uma dessas pontuações para você conseguir, tá bom? Vai estar indo alguns exercícios para vocês durante esse mês, sobre as pontuações, e você pode estar assistindo esse vídeo novamente para tirar suas dúvidas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.